Hoje, nossa entrevista no quadro Prova de Fogo, Suave Desejo, 50 Tons de Cinza, será com um casal. Eles são escritores, palestrantes e organizadores de grandes festas de swing no Rio de Janeiro. Com vocês, Fernando e Fátima, mais conhecidos como Casal Pimenta. Prazer enorme ter vocês aqui hoje. Oi, Nara, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda aí. Prazer grande a gente estar falando com você. Prazer enorme, obrigada pelo convite. Boa tarde, né, para todo mundo. Não, eu que agradeço. Vamos lá, começando. A primeira pergunta: quem eram Fernando e Fátima antes de se conhecer? Então, a Fátima, antes de conhecer o Fernando, era uma pessoa que trabalhava bastante, quase que 20 horas por dia, dava aula de catecismo, de crisma, muito cristã ainda sou, mas frequentava assiduamente a igreja e obedecia aquelas dogmas da religião a ferro e fogo, né? Tudo é pecado. E vivia num mundo assim, né? Já tinha tido um relacionamento monogâmico, um relacionamento cheio de proibições, não pode olhar, não pode usar roupa curta, não pode isso, não pode aquilo. E foi quando eu conheci, através do trabalho, essa peça maravilhosa, pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado, Fernando, e ele vai contar melhor, né? Quando a gente se conheceu, eu estava no meu terceiro casamento. A Fátima é meu sexto casamento, né? Quando a gente se conheceu, eu estava no terceiro, e durante o período que a gente se relacionou profissionalmente, eu tive mais dois ou três. Dois. É confuso, mas ela é o sexto. E, assim, eu era uma pessoa comum, cuidava da minha vida, trabalhava, tenho uma filha, né, que na época já era nascida, tinha 6 ou 7 anos, e a gente, por conta do trabalho, foi se juntando, fomos desenvolvendo uma amizade, e quando a gente descobriu, a gente estava apaixonado um pelo outro. E assim começou o nosso relacionamento dito normal, né, aos olhos da sociedade. Exatamente, é isso que eu ia perguntar, inclusive. Então, começou um relacionamento normal, super monogâmico, né? A mesma coisa que vocês sempre tiveram, na realidade, né? E como é que começou esse relacionamento a se transformar, de uma certa forma? Então, na verdade, nem eu sabia, né? Começou a surgir uma fantasia na minha cabeça. Assim, eu tinha um problema com a rotina, por isso que foram vários casamentos. Passava 1 ano e meio, 2, já começava a perder o interesse e a coisa ficava ruim e acabava separando. E eu descobri uma fantasia que, na época, eu achei até que eu estava ficando maluco, que eu senti uma vontade de ver ela transando com outro cara. Eu falei, pô, mas isso não é uma coisa normal, né? O homem ter vontade disso, mas isso foi indo. E um dia eu compartilhei isso com ela, evidentemente que ela ficou assustada, né? Até por conta do que ela falou, do estilo de vida dela e tudo mais. Mas a gente foi levando isso, ela foi entrando na fantasia e, em algum momento, a gente decidiu que ia realizar isso, porque isso é uma frase que eu sempre digo, né? Da fantasia à realidade existe um caminho muito longo. Todas as pessoas têm alguma fantasia sexual, algumas pessoas nem sabem que tem, mas no interior tem, algumas pessoas não dão vazão a isso, não dão atenção a isso, mas todo mundo tem uma fantasia. Ela achava que não tinha. Então, quando eu coloquei, ela foi embarcando, e chegou um determinado momento que a gente se viu pronto para realizar isso. Na verdade, foi perto de um aniversário meu que eu coloquei que seria o meu presente de aniversário, né? Que eu queria isso como presente. E aí a gente, naquela época que nós somos velhinhos, né? A gente é da época do MSN, do ICQ, né? Não tinha essa coisa de WhatsApp, de Zoom. Então a gente começou pela internet buscar um parceiro e aconteceu, né? E a partir de então a gente descobriu que a gente poderia realizar as nossas fantasias sem que isso atrapalhasse o sentimento que a gente tem um pelo outro, sem misturar sexo e amor. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Entendeu? Entendi. E foi fácil para os dois, assim, logo de cara, ou foi uma coisa meio assustadora para alguém aí? Porque às vezes a gente quer a coisa, mas chega na hora e fica... Ih, gente, como é que eu faço isso, né? Eu não estou acostumada. Qual foi a sua impressão?
Olha, desde o momento que ele se manifestou, que ele falou dessa fantasia, até acontecer, foi um ano isso sendo trabalhado na minha cabeça. Um ano. Cada um tem o seu tempo. E no dia que a gente foi fazer, né, a primeira vez, foi tenso dos dois lados. Foi tenso, é a primeira vez que a gente estava fazendo uma coisa tão diferente, mas ao mesmo tempo excitante, né? E para você? Então, assim, na verdade, para quem não conhece, né, isso que essa fantasia tem um nome, chama-se menage masculino, que vem do menage à trois, né, que é aquela brincadeira francesa de 3 pessoas numa relação, e no caso masculino, porque a nossa fantasia era com outro homem. Se fosse com uma outra mulher, seria um menage feminino. Porque quando se fala em swing, explicando para as pessoas que estão assistindo, né, o swing é troca de casal. O swing é uma prática onde 2 casais ou mais trocam parceiros entre si. E isso vai tendo algumas variações, e no caso o menage masculino é uma delas, né? A gente não sabia nada disso na época, a gente foi aprendendo depois com o decorrer do tempo, né? Então a gente fez sem saber o que estava fazendo, mas na verdade a pessoa que a gente escolheu para fazer, ela já era do meio liberal, né? Na época ele foi ensinando algumas coisas para a gente, tudo pelo e-mail, né? Que era tudo por e-mail, troca de foto, essa coisa toda. E então assim, eu queria muito ver, eu queria muito realizar isso. Eu não sabia se seria só aquela vez, eu não tinha a menor ideia se a gente ia entrar para o meio liberal, se a gente ia organizar festa, nada disso. Eu só queria realizar aquele desejo, entendeu? E aí, no dia, né, foi até engraçado, isso vale a pena contar, que é um spoilerzinho do nosso livro, né? Porque assim, o cara mandou umas fotos que ele estava todo bonitão na praia, fortão, né, sem camisa. E quando a gente chegou para encontrar com ele, ele não era bem aquilo da foto, ele era um pouco diferente, né? Mas assim, foi assim um susto, né? Mas um pessoal muito bacana, muito educado, entendeu? Deixou a gente super à vontade, porque assim, na verdade, estava tudo certo para acontecer, mas a gente ia conhecer para ver se ia acontecer, entendeu? E até na hora que a gente encontrou com ele, eu falei, melou, né? O cara não é aquilo que era da foto, não vai rolar o negócio. Mas aí ele deixou a gente muito à vontade. A Fátima também é uma pessoa que... A Fátima é movida a desafio, né? E eu tinha desafiado ela, que eu queria como presente de aniversário. Então, isso também ajudou. E aí resolvemos ir. E realmente foi uma situação muito tensa, porque era novidade para nós dois. O rapaz tinha experiência, mas ele, na verdade, lá na hora, quando a gente chegou no hotel, ele não ajudou muito, né? Ele também ficou um pouco tranquilo demais, esperando demais, e a coisa não acontecia. Mas, no final, o resultado foi muito bom, tanto é que a gente está nisso até hoje. E vocês retornaram a encontrar essa pessoa ou foi só uma vez? Retornamos pelo seguinte, porque a gente fez a primeira vez. Acho que o melhor do negócio foi quando a gente chegou em casa e a gente foi ter uma relação nós dois. Porque assim, tudo era fantasia, tudo era falado lá na cama, né? Na hora lá como é que poderia ser, podia ter um cara aqui, podia ser assim, podia ser assado, era tudo muito fantasia. A gente conseguiu fazer isso, mas na hora, talvez pela atenção dos dois, né? A gente não curtiu exatamente aquilo, né? A gente viveu, mas muito tenso. Então, quando a gente chegou em casa, que a gente foi transar, a gente foi lembrando, foi falando, e foi muito excitante. Foi mais excitante até que o próprio momento. Então, a gente percebeu que essa coisa de realizar fantasia ajuda muito na relação sexual do casal, no pós, né? E aí a gente... Mas será que é isso mesmo? Então a gente decidiu que faria de novo para ter certeza. Só que para evitar todo aquele transtorno de ficar procurando alguém, que na época era tudo mais complicado do que hoje, a gente marcou com ele de novo. E aí fomos novamente, aí já foi mais tranquilo, porque já tinha até uma certa amizade com o rapaz, né? E aí a gente decidiu que bacana, quando tiver vontade, a gente vai fazer, e seguimos nisso. E daí para partir para uma outra pessoa que não fosse ele, demorou muito tempo ou vocês já estavam tranquilos ali naquele assunto e já partiram para outra? Não demorou muito não, mesmo porque esse mesmo rapaz nos convidou, foi a primeira vez que a gente foi numa casa de swing para ir num aniversário lá,
E a gente foi e pela primeira vez vimos como funcionava, né? Um local com boate, vários casais. E assim a gente começou. E não parou mais. Na verdade, esse negócio meio que vicia, né? A verdade, assim, muita gente pergunta isso. Tem pessoas que não botam limite, né? Tem gente que faz mais swing do que sexo em casa propriamente dito. Não é o nosso caso, não é o caso da maioria. Isso, na verdade, é uma fuga, é uma maneira de você sair da rotina do casamento. Você vê, nós somos casados há 22 anos. Né? Imagina você fazer sexo com a mesma pessoa durante 22 anos, só aquela pessoa, com todos os problemas da vida, né? Porque tem a fase ruim da vida, as contas, os problemas do trabalho, os filhos. Então, assim, é tudo muito complicado. E, na verdade, nós do meio liberal, a gente usa isso como uma fuga da rotina. Então, você está lá passou um mês sem fazer nada, uma semana, está lá em casa, né, tudo muito igual. Aí você sai, vai para uma boate, vai para uma balada, vai curtir. E essa coisa de fazer, na verdade, depende muito de afinidade. Você vai conhecer uma outra pessoa ou um outro casal, você vai conversar, vai trocar ideia, ver se tem afinidade, se as fantasias são as mesmas. E aí a coisa rola. E a gente está nisso há 21 anos. O importante é a gente sair de casa sem aquela questão, sem botar na cabeça que tem que acontecer alguma coisa. Se você sair de casa e está pensando assim, a decepção ela vem na grande maioria das vezes. Então a gente sai de casa para se divertir, para beber, para dançar, e se acontecer uma afinidade e a atração, né, entre as partes, aí a consequência é o sexo. Entendi. Essa é uma pergunta que todo mundo já deve ter feito para vocês, né? Normal. Ciúmes, existe? Já existiu? Como é que vocês lidam com isso? Então, assim, eu fui uma pessoa muito ciumenta na minha juventude, né? E passei por uma situação muito ruim, passei um trauma por causa disso e decidi que não precisava ter isso. E quando eu conheci a Fátima, eu já não tinha esse problema de ciúme. A Fátima, ao contrário, era ciumenta ao extremo. A gente brigava muito por conta disso. Né? Você está andando na rua, você olha para o lado, olha para uma mulher, olha para isso, olha para aquilo. Então, em algum momento, eu cheguei para ela e falei para ela que a gente ia terminar o relacionamento porque eu não queria viver esse tipo de coisa. Né? E aí expliquei para ela que eu estava com ela, assim, não tem por que ter ciúme, porque eu olho para uma outra mulher ou porque uma situação, não existe isso. E com o tempo, na verdade, ela só foi entender isso exatamente depois que a gente começou a fazer swing, porque no primeiro ano que a gente já fazia swing, ela ainda era ciumenta. Então, assim, a proposta era minha, dela participar de uma brincadeira com outro homem. Né? Aconteceu, a gente conheceu uma casa de swing, começamos a ir de vez em quando. Quando a gente foi ver, a gente estava indo toda semana. Todo sábado a gente ia para a festa de swing. Então, nesse lugar, ela se relacionava com outros rapazes e tal, mas eu não podia fazer nada, eu não podia tocar em ninguém, eu não podia olhar para ninguém. Era um inferno, né? Porque ela era muito ciumenta. E aí ela foi descobrindo que podia ser diferente, porque, na verdade, essa coisa de ciúme que hoje, para a gente, não existe, né? É uma coisa que só atrapalha o relacionamento. A gente conhece inúmeros casais que até se separam por conta disso, né? E aí a coisa foi fluindo, mas demorou mais um ano. Quer falar? Quero. Então fala. Senão vão pensar que ele fez a minha cabeça, mas não. É preciso explicar, Nara, que a gente cresce, né, ainda mais antigamente, né, na minha época, a gente cresce achando que ciúme é prova de amor. Então, é lindo você ver que o seu parceiro tem ciúme de você. É um absurdo isso, né? E graças a Deus eu descobri que o ciúme é um sentimento de posse. E a gente não é dono de ninguém, a gente não é dono nem do pensamento e nem da pessoa. A gente é dono de uma bolsa que a gente compra numa loja. Eu posso ter ciúme dessa bolsa porque eu paguei por ela. Mas o seu parceiro, o amor da sua vida, não é dono, você não é dono dele. Então, eu só tive essa consciência e, com a ajuda dele, consegui perceber isso quando eu via a forma que ele se excitava em ver eu transando com outro homem. Ele ficava mais excitado, ele ficava... Aí quando a gente ia transar entre nós, era melhor do que antes. E eu falei, eu quero sentir isso também, isso deve ser bom. Ruim não é, gente? Aí eu comecei a ter essa vontade de ver também, de ter essa sensação. E é maravilhoso você se libertar dessas amarras, sabe? De ciúmes, de possessão.
possessividade, é muito bom. Agora, uma coisa importante de explicar, no geral, né, que tem muitos casais que têm ciúme, sim, fazem swing e têm ciúmes. Mulheres ciumentas, homens ciumentos. Não quer dizer que quem faz swing perde ciúme, não é nada disso. Aconteceu com a gente. Mas o importante é deixar claro que assim, o swing, na verdade, é apenas um relacionamento sexual. Não envolve envolvimento sentimental, entendeu? Então, assim, os casais se encontram, fazem sexo e vão embora para casa. Não existe nenhum tipo de envolvimento emocional. Então, mas tem gente que é ciumenta, às vezes dá problema. Então, imagino. E vem cá, como é que foi a primeira festa que vocês organizaram? Foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente ou foi realmente vocês foram chamados? Porque eu gosto desse casal aí, eu acho que eles vão conseguir se dar bem nisso. Como é que foi? Foi muito por acaso, porque na verdade, assim, na nossa época, hoje se fala muito abertamente sobre isso. Na nossa época era tudo muito mais escondido, até porque a internet ainda estava começando, que tudo deu um boom quando a internet pegou força, né? Então, na nossa época, as pessoas organizavam encontros em bares, em restaurantes, para que as pessoas pudessem se conhecer. E toda vez que a gente chegava num encontro desse, a gente falava com todo mundo, conversava com todo mundo, procurava conhecer todo mundo. Na época, a gente usava o Orkut como rede social, né, para ter perfil, para se relacionar e tal. E aí, a gente começou a fazer muitos amigos e tinha uma boate no centro do Rio que estava fazendo um concurso para promotor, para organizador de festa. E escreveram o nosso nome. Aí a gente recebeu um contato e chamaram a gente para conversar. A gente foi lá, entramos no concurso, eram 7 casais. Cada um tinha que organizar uma festa num sábado diferente e a festa que tivesse um maior retorno financeiro, um retorno de pessoas, enfim, a festa que fosse considerada a melhor festa, o casal assumiria os sábados naquela casa para fazer festa de swing, né? E a gente acabou ganhando esse concurso. E aí a gente começou a fazer festa ali, aí fomos convidados para ir para outras casas, só que em algum momento a gente decidiu que a gente não faria mais festa em casa de swing. Porque assim, o promotor que trabalha numa casa de swing, na verdade, ele não é dono da festa dele. Ele tem que cumprir as determinações da casa, né? Então a gente saiu desse negócio e a gente começou a fazer festa avulsa. A gente arruma um lugar, uma parceria ou aluga um local e a gente faz a festa da forma como a gente gosta de fazer. Mas a coisa foi bem por acaso mesmo. E assim, qual foi o lugar mais exótico que vocês já fizeram esse tipo de evento? Evento? Um lugar mais exótico. Cara, a gente, assim, hoje em dia se faz festa de swing até em Kombi, né? Mas a gente sempre procurou, porque, na verdade, o que eu preciso para fazer uma festa? Eu preciso de uma boate e eu preciso de quartos para que as pessoas possam fazer sexo. Então, isso é o fundamental. Além disso, existem outros ambientes, né? A gente tem o Glory Hall, a gente tem Labirinto, a gente tem Dark Room, enfim, você vai criando outras coisas para atrair a atenção das pessoas e para realizar as fantasias que as pessoas têm. Porque uma festa de swing, na verdade, é um lugar onde as pessoas vão realizar as suas fantasias. E cada um tem uma fantasia diferente, né? Então, assim, a gente sempre fez festa nesse tipo de ambiente. Ou a gente faz festa em motel, ou a gente faz festa em boate, em termas, né, que são aquelas casas masculinas, pela disposição dos quartos da boate, a gente faz festa. A gente nunca procurou um lugar exótico, a gente sempre procurou um lugar que tivesse a estrutura adequada para fazer, entendeu? E segurança e higiene, que a gente considera muito importante. Então, hoje em dia, as pessoas fazendo festa em qualquer lugar, elas esquecem um pouco da privacidade das pessoas que vão até a festa dos casais e também da parte da higiene. Isso é muito importante. Certo. E vem cá, como é que vocês estão lidando com esse período que a gente está tendo que ficar mais isolado, assim, que está sem eventos, nada disso, né? Todo mundo, na verdade, teve que se reinventar de alguma forma, né? E vocês entraram nesse universo das lives agora também, né? Como é que está sendo isso para vocês? Bom, um tédio, né? É um tédio total, porque assim, a gente faz festa todo sábado e nas vésperas de feriado, a gente todo sábado faz festa numa boate. E nas vésperas de feriado, a gente faz uma festa num motel na Zona Sul. Então,
Além disso, a gente sai, porque a gente é da noite, a gente vai dormir 4 horas da manhã, acorda 1 hora da tarde, a gente não vai para praia, a gente não faz nada de dia, tudo nosso é de noite. Então a gente vai para barzinho, vai para balada, e com esse negócio de quarentena, a gente não pode fazer nada, né? A nível de trabalho, a gente está desde 15 de março sem fazer nada, porque parou tudo, as casas estão fechadas, as pessoas não estão se reunindo e tudo mais. Então a gente começou a fazer live por conta de não ter o que fazer. Na verdade, a primeira live foi muito engraçada, porque a gente não sabia como é que as coisas funcionavam, mas assim, deu muito certo, porque tem muita gente na internet que tem curiosidade sobre o assunto, quer saber sobre o assunto, que ouve falar, e a gente começou então a poder dar explicação sobre como funcionam as coisas. Então, o que a gente tem feito hoje é isso, é live e ficar em casa, não tem outra coisa para fazer. Todo mundo, todo mundo. Mas mesmo assim, vocês hoje estão lançando livro, né? Vocês conseguiram lançar um livro, né? E fala um pouquinho desse livro para a gente. Então, na verdade é assim, a gente está há 21 anos no meio, a gente em algum momento, a gente foi chamado pela Globo, pelo Profissão Repórter, para fazer uma matéria, né? Eles queriam entrar numa casa de swing para filmar uma festa, só que a dinâmica deles é realmente uma coisa real, uma coisa quase que ao vivo, né? E algumas casas lá em São Paulo ofereceram de fazer alguma coisa montada, reunir um grupo num cantinho e tal. Eles não queriam. Aí, na época, a gente tinha um blog que eu colocava toda semana um resumo do que tinha acontecido na festa, contava como é que tinha sido tudo aquilo. E, através desse blog, eles fizeram um contato e a gente aceitou fazer a matéria, né? Então, eles, inclusive, isso está lá no nosso canal do YouTube. Eles foram lá, filmaram a festa toda e tal. E, na época, foi uma repercussão muito grande, porque foi a primeira vez que mostraram isso na televisão. Não mostraram ninguém fazendo sexo, mas mostraram a festa, mostraram os shows e tudo mais. Depois, em seguida, a gente foi convidado pela Marília Gabriela para dar uma entrevista no SBT. E também foi assim bacana porque a gente teve, na verdade, com ela, a gente teve a condição de explicar como as coisas funcionam. Foi uma gravação praticamente ao vivo, a gente ficou ali 1 hora falando. Então, a partir dessas coisas, a gente começou meio que se tornar referência nesse mundo, porque a gente ia para a televisão, ao contrário de todo mundo do swing que se esconde, a gente botou a cara, a gente explicava e tudo mais. E como a gente faz festa há muito tempo, a gente conhece muita gente. E esse blog, a gente colocava as histórias e as pessoas falavam: por que você não escreve um livro? Você escreve bem, por que você não conta as coisas e tal? Então eu fui amadurecendo. Esse livro foi escrito durante 10 anos. Escrevi uma coisinha, escrevia outro, dava um tempo e tal. E aí, quando chegou num determinado momento, eu achei que estava pronto para contar a história. Então, o que a gente conta no livro, que se chama Casamento com Pimenta, o que a gente conta é a história de um casal comum, somos nós dois, né? A gente já deu um spoiler aqui, a gente conta como a gente se conheceu, como é que surgiu a coisa da fantasia. E aí, então, a gente começa a explorar isso. Como é que eu coloquei ela dentro da fantasia, como é que ela se comportou à medida que ela foi aceitando isso, como a fantasia aconteceu e como a gente conheceu o swing. E, a partir daí, a gente explica tudo. Como eu te falei, tem homenagem, tem o voyeurismo, tem o exibicionismo, a gente vai explicando tudo. E cada ponto que a gente explica, a gente conta uma história real que a gente viveu com outros parceiros. E o livro não tem censura. Embora não tenha baixaria, porque a gente não curte baixaria, mas assim, é tudo muito sensual, muito picante. E o livro já foi lançado em abril e já está entrando aí para ser um best-seller. E onde é que a gente pode encontrar esse livro? Então, aqui no Rio tem uma feira erótica que acontece uma vez por ano, que é a Sexy Fair. A feira estava marcada para abril e foi tudo programado para lançar o livro na feira. Mas, por causa do coronavírus, a feira foi cancelada e as livrarias estão fechadas. Então, hoje o livro ele é comprado pela internet, no site da editora ou em lojas como Americana, como Submarino, como Saraiva, Mercado Livre, né? Então, a pessoa tem que fazer uma pesquisa. Nos nossos canais, a gente divulga o link da editora, que a pessoa entra lá, que é a editora Viseu, né? O site é viseu.com, e a pessoa entra lá e pesquisa Casamento com Pimenta e pode adquirir o livro. Também tem na forma de e-book. Com certeza vai vender muito, não tenho a menor dúvida disso. Porque as pessoas são muito curiosas no assunto, né? E muita gente acaba não procurando, fica com vergonha. Então, o livro está aí, tá, gente? Por favor, não deixem de comprar. Vamos lá. Alguns ouvintes enviaram
perguntas. Estão super curiosos, tá? A primeira pergunta vem de uma pessoa com o codinome Garganta Profunda, tá? É bem sugestivo, mas tudo bem. A pergunta é: muitas pessoas já foram em eventos de swing com medo de ficarem viciadas e depois realmente ficaram? Com medo de ficar viciada, não sei se chega a ter esse medo, mas a grande maioria fica viciada. É uma vida liberal maravilhosa, né? Sair da rotina, enfim. Na verdade, eu não acho que seja um vício. Assim, na verdade, eu sempre falo isso, as pessoas têm que ir para conhecer. As pessoas não têm que ir para fazer nada. É como inaugurou um bar na esquina da tua casa, você vai lá para conhecer o bar, ver se é legal, se a comida é boa, se o atendimento é bacana. Eu acho que é assim, a pessoa tem que ir para uma festa de swing para conhecer aquele universo que ela não conhece. É até engraçado que as pessoas chegam, a gente recebe todo mundo e a gente leva as pessoas para conhecer a casa, né? São vários ambientes, explicar como tudo funciona, e as pessoas falam assim: ué, mas está todo mundo vestido? Porque na imaginação deles está todo mundo pelado, pendurado no ventilador, e não é nada disso. É uma festa normal, uma boate, as pessoas vão arrumadas, as mulheres vão muito sensuais, de vestido curto e tal. O que acontece de diferente é que não tem censura. Se uma mulher resolver subir na mesa e tirar roupa, não tem problema nenhum. Coisa que não pode acontecer num lugar normal, né? As mulheres vão para o polidense, dançam. Às vezes a mulher dança sensualmente só com o marido dela. Então, assim, é um lugar de muita liberdade. Então, eu acho que não é uma questão de vício. É uma questão da pessoa descobrir que ela pode ser exatamente aquilo que ela é, né? Aquilo que ela quer ser, aquilo que está reprimido dentro dela. E, assim, algumas pessoas vão para conhecer e não voltam, porque acham que aquilo não é para ela. Então, a verdade o que prevalece é a opinião de cada um, a escolha de cada um. Vai para conhecer. A grande maioria volta. E algumas pessoas acham que não é aquilo, que não é legal, e acabam não voltando. Entendi. Mais perguntas, né? Mandaram um monte de coisa aqui. Eu participo de um grupo liberal, mas há algum tempo venho conhecendo o poliamorismo. Qual seria a diferença de ambos? Então, poliamor, como o nome fala, tem amor. O poliamor envolve sentimento entre as pessoas, né? Coisa que a gente não é adepto. A gente não conseguiria ter uma outra pessoa que ela gostasse de mim, gostasse do cara, gostasse... É muito complicado. Já é complicado a dois, imagina a vários, né? Então, a diferença é essa, como eu falei no começo. Swing é sexo, sem envolvimento emocional. O poliamor há esse tipo de envolvimento, entendeu? Certo. Vamos lá, outra. Existe algum fetiche impróprio ou proibido por lei, ou tudo que for fetiche está valendo entre o casal? Por lei? Bom, eu não conheço a Constituição, entendeu? Não sei se tem alguma coisa do tipo escrito lá. Mas, com relação a fetiche, a gente sempre compartilha, né? Pô, eu tenho vontade de fazer isso. Se for de comum acordo, vambora, a gente curte. Aliás, a gente já fez bastante coisa. Tem uma frase que deixa isso muito claro. Tudo é permitido, mas nada é obrigatório. Então, é o que a pessoa tiver vontade de fazer, desde que não agrida ao outro. Se estiver de comum acordo, a coisa rola, não tem problema nenhum. Ok. Outra pergunta de ouvinte. Qual fetiche vocês acham interessante? Quais vocês não fariam de jeito nenhum? Tem que explicar uma coisa. Fetiche é uma coisa, fantasia é outra. São duas coisas diferentes. Fetiche é tudo aquilo que é estimulado por objetos, por situações. Por exemplo, né, tem a podolatria, que é o cara que adora pé. Tem o bondage, que é aquele negócio de amarrar as pessoas, né? Tem o sadomasoquismo, que tem negócio de chicote. Então, isso é fetiche, envolve esse tipo de situação. Fantasia é outra coisa. Fantasia é coisa que você tem dentro da sua cabeça, né? Algumas coisas que a gente não faria. Por exemplo, bimasculino é uma coisa que não é da minha praia. É uma fantasia, alguns casais têm essa fantasia do marido se relacionar com outro homem sexualmente, mas é uma fantasia que, para mim, não rola. Essa parte do fetiche, que é o sadomasoquismo, essas coisas todas também a gente não curte. É só uma questão de preferência, não é o que você jamais faria. A gente já fez coisa que a gente achou que nunca teria, que faria, acabou fazendo. Mas, assim, nesse tempo todo, existem algumas coisas que você acaba escolhendo que te agradam ou não, entendeu? E respondendo para o João, na minha opinião, a melhor fantasia é aquela que a gente está fazendo no momento, entendeu? Não existe uma melhor e uma menos melhor.
deu vontade de fazer, conseguiu fazer e foi bom, é a melhor fantasia naquele momento. Certo. Mas, gente, tem muita pergunta aqui, o pessoal não parou, não. O que é preciso para fazer para organizar uma festa de bacanal? E como os participantes devem se portar? Bacana. Tem até um ambiente que chama cama de baco, né? Que é uma cama enorme, onde os casais ficam tudo ali em cima, inspirado justamente no nosso amigo Baco, né? Que é o deus do vinho e da sacanagem. Assim, para organizar, no nosso caso aqui, veja bem, para organizar uma festa no meio liberal, é preciso ser do meio liberal, para que você tenha contato com as pessoas e consiga levar as pessoas. Uma pessoa que não é do meio, para organizar uma festa dessa, vai ter um pouco de dificuldade. Certo. Na mesma pergunta, existe algum tipo de preconceito nesse tipo de encontro? Pessoas feias, magras, gordas, com marcas? Como é que trabalha com isso? O preconceito não é no tipo do encontro, o preconceito é das pessoas. No geral, o meio liberal é muito aberto. Pode ir gordinho, magrinho, pretinho, não tem problema nenhum. Agora, algumas pessoas têm preconceito com algumas coisas. Por exemplo, tem casal que não beija na boca, que não é nem um preconceito, é uma maneira de se resguardar com a questão do gostar, do apaixonar, entendeu? Então, assim, na verdade, é o que cada um pensa. O preconceito está dentro de cada um, mas o ambiente não é para isso. O que não pode existir em um bacanal ou festa liberal? Então, não é bacanal. Olha só, bacanal é uma coisa que todo mundo participa junto e ponto. Uma festa liberal é um encontro de pessoas que buscam realizar as suas fantasias. Elas podem fazer um bacanal se essa for a fantasia delas. Elas podem pegar um outro casal, entrar num quarto e ficar trancado lá dentro. A festa de swing não é um bacanal. O bacanal é uma fantasia que pode ser realizada dentro de uma festa de swing. Certo, vamos lá, mais uma. Sexo anal causa prazer ou isso é um mito? Vocês praticam? Bom, aí no caso só quem pode responder sou eu, que é a única pessoa que já fez, né? Que ele nunca fez. É prazeroso quando no momento dá vontade de fazer. Isso aí é uma coisa que, como tudo na nossa relação, em relação à fantasia, a gente não sai de casa, hoje eu vou fazer um sexo anal, hoje eu vou fazer isso. A gente sai para se divertir. Encontrou um parceiro, o clima esquentou. O que for acontecer naquele momento vai depender daquele momento. Se vai rolar sexo anal, se vai rolar só isso, só aquilo, depende do momento. É a mesma coisa a questão do sadomasoquismo, né? A gente, antes de conhecer isso, a gente imaginava assim, como é que pode uma pessoa gostar de levar chicotada? Porque ela tem essa fantasia. Então, o prazer de cada um é aquilo que ele gosta de fazer. Algumas mulheres jamais vão fazer sexo anal e outras vão fazer. O prazer vem de cada um. Certo. Mais uma, o pessoal está animado. Quais os apetrechos sexuais que vocês mais utilizam e por quê? A gente utiliza o meu pênis e a vagina dela. A minha língua. A gente não gosta desse negócio de brinquedinho. Tem muitos casais que curtem, mas não é a nossa praia. Certo. Nossa, agora essa aqui... Recentemente, a mãe do Neymar estava namorando um cara que antes dela namorou um influencer e, inclusive, já namorou junto com o cozinheiro do próprio filho. Você acha possível um relacionamento como esse, um hétero com bi? Deu uma volta para chegar. Bom, no caso aí, a pessoa que é bi, ela justamente está propícia a ter os dois relacionamentos, tanto com o homem quanto com a mulher. Então, existem pessoas bi no meio liberal, sim. Agora, cabe ao hétero aceitar ou não aquela pessoa bi, né? Aí eu acho que tudo é possível. Gente, tudo é permitido e nada é obrigatório. É a cabeça de cada um. Não, ainda tem um restinho dessa pergunta gigante. A mãe dele, inclusive, terminou o relacionamento por pressão da família. Isso seria preconceito? Acho que sim. Acho que sim. A gente poderia ter saído disso por conta de preconceito das pessoas. Cada um tem que fazer o que tem vontade de fazer e ponto final. Certo. Bom, vamos encerrar então, né? Porque tinha mais umas 30 perguntas aqui, mas o tempo está curto. O que vocês consideram essencial para um casal fazer para não cair na rotina? Realizar suas fantasias. É a melhor coisa, dar vazão às suas vontades e os seus interesses.
Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês terem participado, tá? Eu acho que foi muito esclarecedor, assim, né? É uma forma das pessoas realmente conhecerem, né? Que é um casal comum, que tem uma conexão até muito maior do que muitos casais por aí que a gente vê que estão juntos, mas não, né? Não tem muita troca. E eu fiquei muito feliz, de verdade, assim, de poder conhecer mais um pouco da história de vocês, tá A bom? gente agradece aí a Agradeço muito, oportunidade de explicar, de falar. Sempre que precisar, estamos aí, tá bom? Obrigada. tá bom? Obrigada a vocês e até a próxima. Até a próxima. Beijo para todo mundo.